Quando duas nações se enfrentam, seja pegando em armas ou com a bola nos pés, sempre tem muita história envolvida, principalmente aqui na América. Então hoje eu vou te mostrar 4 confrontos da Copa América que tem muita história e geopolítica por trás. Eu sou Marcos Hoffman e esse aqui é o Visão de Jogo, buscando um olhar diferente sobre o futebol. Vamos começar pelo Grupo A, onde se enfrentaram Argentina e Chile. Para entender melhor a história entre esses países, vamos viajar para as Ilhas Malvinas, também conhecidas como Ilhas Falkland. Essas ilhas têm 2 nomes justamente porque elas envolvem uma disputa territorial. Os argentinos chamam de Malvinas, os ingleses de Falkland. A questão que muita gente não sabe é que o Chile está diretamente envolvido no confronto da Guerra das Malvinas. Em 1982, a Argentina, liderada pelo ditador Leopoldo Galtieri, foi tentar retomar o controle das ilhas e conseguiu expulsar os britânicos que estavam na região. Então a Inglaterra teve de contra-atacar. E para isso os chilenos forneceram tanto as bases aéreas deles, para que os ingleses pudessem usar, como também o Chile ajudou com informação ali de inteligência sobre os movimentos dos argentinos, assim facilitando todo o trabalho da Inglaterra, que conseguiu vencer a Guerra das Malvinas e recuperar o território para si. Liderado pelo ditador Augusto Pinochet, o Chile acreditava ser bom ter uma parceria com uma potência como a Inglaterra e também tentava ali se proteger de algum modo da Argentina, já que eles tinham receio da Argentina poder atacar futuramente o Chile, até houve algumas ameaças ali por parte do Leopoldo Galtieri da Argentina. Já os argentinos se sentiram extremamente traídos pelo Chile, e até hoje muitos argentinos têm ainda raiva do Chile, você pode ver como se influencia até mesmo nas torcidas. Você conhece a música Brasil, decime que se sente, né? Então, tem uma versão dela voltada para o Chile, olha só o que falam os argentinos. Só para explicar um pouquinho sobre a música, existe uma possibilidade do mar tomar parte da costa do Chile. Então os argentinos falam, quando esse momento chegar, que peçam ajuda dos ingleses para nadar. Agora vamos avançar para falar de 2 países que se enfrentaram pelo Grupo B da Copa América. Estou falando de Equador e Venezuela. Talvez você não saiba, mas existe muita história envolvendo essas 2 nações, até mesmo porque elas já formaram um único país. Isso mesmo, a Gran Colômbia de Simón Bolívar, que era um país formado por Colômbia, Equador, Venezuela e também o Panamá. O Simón Bolívar foi um dos libertadores da América, que nomeou aí também a Copa Libertadores. A visão dele era de que precisava a América ser integrada, unificada. Um país grande e forte seria melhor na visão dele. Então ele conseguiu, em 1819, formalizar esse movimento, unindo aí todos os países que eu já citei. Havia um potencial para eles serem muito fortes, já que havia várias reservas de petróleo na região, enfim, poderia ser realmente uma grande potência, mas principalmente depois da morte do Bolívar e com vários conflitos internos entre os países, acabaram se dividindo e a Gran Colômbia de Simón Bolívar acabou ali na década de 1830. Então a gente veio a conhecer aí novamente os países de Equador e Venezuela, que um dia já estiveram juntos, mas agora se separaram, e na atualidade esses 2 países também enfrentam algumas disputas. Isso porque, por exemplo, o Equador atualmente disse que não vai reconhecer as eleições da Venezuela, que também são bastante conturbadas. E além disso, o Equador também limita a migração de venezuelanos para o seu país, o que já gerou também, inclusive, problemas para jogadores venezuelanos estarem no Equador. Agora vamos para o Grupo C para falar da interessante relação entre Estados Unidos e Panamá. O Panamá tem uma localização extremamente estratégica, porque é uma faixa de terra um tanto estreita que divide os oceanos Atlântico e Pacífico. Assim é uma rota comercial muito importante. Os Estados Unidos queriam explorar essa região com uma rota canaleira, e quando ainda o Panamá era apenas uma província da Colômbia, lá no início do século XX. Só que não conseguiram negociar com os colombianos, então os Estados Unidos foi lá e apoiou movimentos separatistas por parte dos panamenhos.
e com a ajuda dos Estados Unidos, o Panamá conseguiu ali uma revolução para virar um país independente. E isso foi em 1903. Já no ano seguinte, em 1904, os Estados Unidos conseguiram um tratado para assumir um controle de uma zona ali em que eles queriam fazer o Canal do Panamá. Começou a construção dessa, que é uma das maiores obras aí que a gente tem na atualidade, já que é um canal que movimenta muito dinheiro aí todos os anos e é importantíssimo para o comércio mundial. A partir de 1977, o controle do canal foi sendo transferido aos poucos dos Estados Unidos para o próprio Panamá. E ali, a partir da virada do milênio, já era totalmente dos panamenhos. Mas a relação entre os países não para por aí. Os Estados Unidos também tiveram muita influência nos governos panamenhos, já que eles apoiaram a ditadura de Manuel Noriega, que durou de 63 até 89. E ela só se encerrou porque os Estados Unidos não quiseram que continuasse. Eles mesmos fizeram uma invasão no Panamá para tirar ele do poder quando já estavam descontentes com ele. Apesar das várias situações conflituosas na região, o Canal do Panamá segue ativo, aí sendo fundamental para a economia global, rendeu aí só em 2021 aproximadamente 4 bilhões de dólares. Finalmente, vamos ao grupo D para falar do nosso Brasil e de sua relação com o Paraguai. Se você não faltou às aulas de história, com certeza já ouviu sobre a Guerra do Paraguai, e é uma das guerras mais sangrentas da América Latina. A gente vê o Brasil aí como um país um tanto pacífico, mas esse é um episódio um tanto violento da nossa história. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai viviam ali certas tensões, principalmente em suas fronteiras, várias disputas por territórios e também tentativas de influenciar os rumos de cada país. Já havia toda uma desconfiança entre os países, principalmente pelas questões territoriais e também pela navegação ali do Rio Paraguai, mas o que motivou o início da guerra foi quando o ditador Solano Lopes viu que o Brasil estava dando apoio ao Partido Colorado no Uruguai, que era o contrário dos blancos, que era o que o Paraguai apoiava. Essa interferência aí fez com que o Paraguai acendesse um alerta e achasse que isso poderia ser uma ameaça do Brasil, então o Paraguai invadiu a província do Mato Grosso no Brasil e de Corrientes na Argentina. Assim se deu início à guerra, que custaria muito caro para todos. Para vencer o Paraguai, que era potente na época, foi formado ali quase que os Vingadores, juntou Brasil, Argentina e Uruguai, formando a Tríplice Aliança, que tiveram força militar o suficiente para vencer o Paraguai nessa guerra, que durou de 1864 até 1870. E os números dela são realmente assustadores. Morreram entre 300 e 500 mil paraguaios. Isso dá mais de metade da população do país na época. E se estima que cerca de 90% dos homens adultos morreram nessa guerra. Pelo lado brasileiro, foram aproximadamente 50 mil mortos. E na economia também foi um gasto muito alto para essa guerra. Uma guerra ninguém sai ganhando, mas é claro que o Paraguai realmente foi o maior derrotado, tanto ali pela questão de milhares de vítimas, como também pela devastação aí de um país que vinha crescendo bastante e acabou tendo uma ré bem grande nesse momento da história. Você imaginava que tantos jogos da Copa América teriam aí relações econômicas, políticas, históricas tão fortes envolvidas? Ficou interessado para se aprofundar mais e conhecer melhor a história desses países da América, como eles se relacionaram ao longo da história e também como eles se enfrentam no futebol, o histórico deles nas competições e quais foram os melhores momentos de cada seleção? Então eu te convido a ouvir O Mundo em Jogo, que é o podcast feito por mim e meu colega Gabriel Quezada. Nesse podcast a gente se aprofundou no tema justamente desse vídeo. A gente fez um episódio sobre cada um desses confrontos que eu listei aqui pra você e realmente tá muito legal, cada episódio tem muita informação e também tá bem divertido, a gente sempre que pode ali, sempre que é possível tenta trazer um tom mais leve, então te garanto que vale a pena ouvir, tá certo? O vídeo vai se encerrando por aqui, mas antes eu quero agradecer a todos que têm chegado no canal, muita gente nova vindo por aqui, os últimos vídeos foram muito bem, muito além das minhas expectativas, realmente muito feliz com isso, e se você ainda não é inscrito, faz o favor de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando tudo que sai no Visão de Jogo, me esforçando aqui para trazer um conteúdo de cada vez mais qualidade para todos vocês, tá certo? Então te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá!